Boa noite, meu nome é Jorge Luiz Ferreira e eu vou fazer a apresentação do meu pitch de avaliação do módulo 3 do curso de pós-graduação em epidemiologia. E o tema da minha apresentação vai ser crescimento de uma contaminação. Então, qual que é o problema? Encontrar a função que representa o crescimento do número de casos de uma determinada doença. Então, ali no primeiro dia, a gente tinha 5 pessoas contaminadas. No dia 2, 9. No dia 3, 14. No dia 4, 17. Então, pode-se observar que está tendo um crescimento e foi analisado até o 10º dia. Então, a gente vai tentar utilizar o método dos mínimos quadrados para encontrar a função que melhor representa esse crescimento para poder estimular valores futuros para a gente prevenir e fazer uma projeção de que se nada for feito, lembrando que é um caso hipotético, que se nada for feito e ela continuar crescendo dessa forma, como que vai ser daqui para frente. Então, o público-alvo que pode utilizar isso são médicos, hospitais e a Organização Mundial de Saúde, que com esse método eles conseguem fazer projeções e verificar qual que é a melhor ação que eles podem fazer para dar uma solução para aquele tipo de problema. Então, utilizando essa função, eles conseguem fazer isso. Então, a proposta de solução: utilizar o método dos mínimos quadrados para encontrar a função que melhor representa o crescimento de uma doença, para projetar valores futuros. Então, graficamente, a gente tem isso. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o sétimo, o 10º. Então, a gente vê que há um crescimento. E aí vem a pergunta: se nada for feito e essa doença continuar crescendo dessa forma, qual é a projeção para daqui a um mês, daqui a um bimestre, daqui a um ano? Então, com o método dos mínimos quadrados, a gente vai encontrar essa função e ter essas respostas. Então, a gente utiliza uma planilha do Excel para colocar em um lado todos os nossos dados. E aqui a gente vai trabalhar com uma função de segundo grau, um polinômio de segundo grau. Então, a função vai ser ax² mais bx mais c. Então, a gente tem 3 coeficientes. Então, a gente precisa achar a resposta desses 3 coeficientes, para assim a gente ter a nossa função. Utilizando isso, organizando na forma de uma matriz, essa tabela, a gente vai ter uma matriz 4 por 3. E nisso a gente vai utilizar o processo de escalonamento. Com o processo de escalonamento, a gente vai ter uma resposta e encontrar esses coeficientes. Então, utilizando o passo 1, passo 2 até o passo 4, a gente encontra os valores dos nossos coeficientes. Então, o coeficiente A vai valer 0,40. O coeficiente B, 1,58. O coeficiente C, 3,97. Com isso, substituindo os valores pelas letras, a gente acha a nossa função. Agora, para todo valor de x que a gente substituir, sendo x qualquer quantidade de dias, a gente acha como vai ser a projeção do número de infectados. Então, aqui a gente tem a nossa função e a gente pode utilizar o tempo. Um dia, a projeção era para 5 infectados. Para uma semana, que é 7 dias, a gente tem a projeção de 35, que isso a nossa tabela já nos dava. E agora, se for um mês? Um mês tem 30 dias. Com 30 dias, a projeção é de 413 infectados. E se for um semestre? Um semestre vai ser 180 dias e a nossa projeção é para 13.297 infectados. E após um ano, se nada for feito, em 360 dias, a gente vai ter 52.608 infectados. Como vocês podem ver, a curva vai aumentando e vai crescendo cada vez mais. Porque se uma pessoa é infectada e não tem a cura e vai infectando as outras, o número cresce cada vez mais. Então é isso. Muito obrigado.